Olá, estudantes! Eu sou a professora Daiane Dantas, eu vou trabalhar com a filosofia do segundo ano e o tema da nossa primeira aula, para a gente começar os trabalhos, vai ser as dimensões do sagrado e suas formas de conhecimento. Então, para utilizar como material básico, a gente vai utilizar as trilhas disponibilizadas, nos cadernos de apoio da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Estão disponíveis lá no Google Classroom. E para começar a pensar nesse tema da primeira trilha, que é as dimensões do sagrado e suas formas de conhecimento, a gente vai começar realizando a atividade que está lá no ponto 2, que é o ponto 2, ele é o botando o pé na estrada. Então, nesse botando o pé na estrada, vocês vão pensar um pouquinho e refletir sobre como que os seres humanos ao longo do tempo buscaram compreender o espaço que os cerca, como a gente sempre está constantemente buscando por respostas. E essas respostas, elas vieram, e elas podem vir muitas vezes através da observação da natureza, observando o que acontece, é que muitas pessoas, sobretudo os nossos antepassados, tentaram responder as questões que pairavam na sua cabeça. Então, através da observação da natureza, por exemplo, muitos conseguem observar e perceber se vai chover, se vai fazer calor. Então, muitos aspectos da natureza que foram observados com o passar do tempo, foi com a intenção de tentar responder dúvidas e entender o que acontece, ou o que viria a acontecer. Só que aí fica uma questão, a questão filosófica. Será que através dessa observação a gente consegue responder tudo? Será que tudo mesmo pode ser respondido através dessa observação? Será que nós temos o controle sobre os acontecimentos da vida? Ou será que tem algumas coisas que fogem do nosso alcance? Será que tem alguém aqui que acredita que exista um algo maior do que nós, uma vontade exterior à nossa vontade, que seja capaz de controlar alguma coisa, de controlar os acontecimentos? Então, partindo dessas reflexões iniciais, é que eu proponho que vocês realizem a atividade que está lá na página 1 da trilha 1, desse mesmo tema aí, as dimensões do sagrado e suas formas de conhecimento, que é para tentar pensar um pouquinho a respeito do que seriam essas questões sagradas, Seriam esses aspectos aí que muitas vezes servem para responder questões que, observando a natureza e os acontecimentos, a gente não consegue responder, a gente não consegue explicar, ou pelo menos boa parte das pessoas. Então, pensando e refletindo a esse respeito, vocês vão precisar realizar essa atividade. E aí eu proponho que vocês façam no caderno, copiem lá no caderno essas 3 perguntas e tentem respondê-las, fazendo algumas pesquisas se forem necessárias, como por exemplo aí na primeira. Você sabe o que significa a palavra sagrado? Então, caso você não consiga responder com suas palavras o que significa a palavra sagrado, você pode fazer uma pesquisa na internet mesmo, em algum dicionário, e responder essa primeira pergunta. No número 2, a religião é uma forma de explicar a vida? Então, você vai pensar a esse respeito e vai colocar a sua resposta aí dessa segunda pergunta. E aí, na sequência, é realmente possível explicar o mundo através da religião? Então, dessa forma, vocês vão fazer uma reflexão baseada naquilo que vocês pensam, na forma como vocês refletem a esse respeito, para a gente ter uma noção inicial, de como vocês veem essa questão do sagrado. E a partir das próximas aulas, a gente aprofundar a discussão. E para finalizar, nós temos aí a terceira pergunta. O sagrado é racional? Ou seja, o sagrado ele é explicado pela razão? O que não pode ser comprovado tem um significado inferior? Então, tem algumas coisas que a gente acredita, mas a gente não tem como provar,
Não tem como fazer uma experiência e demonstrar que aquilo que a gente acredita é de fato verdade. Caso isso aconteça, isso que não pode ser comprovado tem um significado inferior ou não? E aí eu espero que vocês justifiquem aí o que vocês pensam a esse respeito. Então essa atividade é uma atividade inicial, né, para a gente começar a pensar sobre essas questões do sagrado e as formas de conhecimento. E na próxima semana a gente dá sequência ao estudo dessa temática. Então essas 3 questões vão servir, né, de início para as reflexões de vocês. E na próxima aula a gente dá sequência. Então, para finalizar, eu agradeço, peço, né, a vocês, quem tiver interesse, pode me acompanhar lá nas redes sociais. Tchau e até a próxima aula.